Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre meninges e ventrículos. O nosso sistema nervoso central ele está contido e protegido na caixa craniana e no canal vertebral, sendo envolvido por membranas de tecido conjuntivo chamadas meninges. Então, na nossa aula de divisão do sistema nervoso central, eu já tinha falado um pouco sobre as meninges e agora eu vou me aprofundar mais no assunto. Mas só para relembrar, as meninges elas estão em volta do encéfalo, do tronco encefálico e da medula espinhal. E tem como objetivo proteger o nosso sistema nervoso central. Eu coloquei uma figura onde podemos observar o encéfalo sendo protegido pelas meninges. A mais externa, a dura mater, a intermediária, a aracnóide e a mais interna, a pia mater. Em relação às meninges, vamos estudar de fora para dentro, para termos uma noção melhor. E a primeira é a dura mater. A dura mater é uma grossa e dura membrana, próxima ao cérebro, próxima ao crânio. É a mais espécie externa das meninges. Consiste de duas camadas. A camada periosteal, mais externa, que fica mais próxima à caixa craniana e afixada aos ossos cranianos, atuando como periósteo, porém sem função osteogênica, limitando a região cerebral, e a camada interna, que fica mais próxima ao cérebro e continua com a medula espinhal. Bom, como eu falei, que a gente estudar as meninges de fora para dentro, então, já que a dura mater é a primeira meninge, já temos uma noção que a dura mater é a meninge mais externa. E ela é uma meninge muito resistente. Por que ela é resistente? Porque ela é grossa e dura. Além de ser uma meninge muito resistente, ela é rica em fibras colágenas e ela é também ricamente inervada, ou seja, ela possui nervos e vasos. E como eu falei, ela é constituída de duas camadas. A camada periosteal, que é mais externa, que fica próxima à caixa craniana e é também afixada aos ossos cranianos, porém ela não tem função osteogênica. E o que isso quer dizer? Quer dizer, se por acaso você sofreu um acidente e nesse acidente você perdeu um tecido ósseo, esse tecido ósseo ele não vai ser restaurado. Já a segunda camada, que é a camada mais interna, ela fica próxima do cérebro e continua até a medula espinhal. A principal artéria que irriga a dura mater é a artéria meninge média. Artéria meninge média. E em relação ao encéfalo, como o encéfalo ele não possui terminações sensitivas, toda a sensibilidade está relacionada com a dura mater. E é por isso que ela é responsável pela maioria das dores de cabeça. Nossa próxima meninge, que é a aracnóide. A aracnóide é uma fina membrana que separa a dura mater e a pia mater. Esta membrana lembra uma fina teia de aranha revestindo o cérebro, formada de tecido conjuntivo avascularizado, contém uma parte membranosa e outra em rede. Então, nossa segunda meninge, que é a aracnóide, a meninge intermediária, ela separa a meninge dura mater da meninge pia mater. E ela é uma fina membrana. E ela recebe esse nome porque ela, na verdade, parece uma teia de aranha. E ela reveste todo o cérebro. A aracnóide é uma meninge avascularizada. E o que isso quer dizer? Que não possui nervos e vasos. Então, além de proteger o nosso sistema nervoso central, ela também tem outra função muito importante, que é de transferir o líquido cefalorraquidiano para o sangue, que daqui a pouquinho vamos saber que líquido é este. Nossa próxima meninge, que é a pia mater. A pia mater é a mais sensível das membranas, mais interna, delgada, aderida aos centros nervosos. É a única membrana vascularizada sendo responsável por a barreira sangue-cérebro. Entre a meninge aracnóide e a pia mater encontra-se o líquido cefalorraquidiano, o líquor. Bom, nossa terceira e última meninge, que é a meninge pia mater, ela é a meninge mais interna. E ela é uma meninge muito sensível. Por quê? Porque ela fica bem próxima do encéfalo. E ela também tem como função irrigar o nosso cérebro. Entre as meninges existem espaços. E esses espaços recebem nomes. Então vamos agora aprender o nome de cada espaço entre as meninges. Da coluna crânio para a dura mater, o espaço chama-se extradural ou epidural. Em relação às outras meninges, esse espaço é bem menor.
Já a Duramate, para aracnode, o nome do espaço é subdural. E da aracnode para Piamate, o nome do espaço é subaracnódeo. E lembrando que esse espaço subaracnódeo é onde tem uma maior concentração de líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Agora eu vou falar um pouco sobre ventrículos. O nosso cérebro ele é composto não somente por células de suporte e neurônios, mas por espaços preenchidos com um líquido chamado de líquor ou líquido cefalorraquidiano, o LCR. Este líquido corre por fora, entre as camadas que encobrem o cérebro, o tronco cerebral, o cerebelo e a medula espinhal. Mas ele é produzido dentro do próprio cérebro, em cavidade chamada de ventrículos. Temos ao todo 4 ventrículos, ou seja, 2 ventrículos laterais, que são os maiores e mais altos no cérebro, o terceiro ventrículo, que é o intermediário em posição e menor em tamanho, e o quarto ventrículo, localizado na parte mais baixa do encéfalo, no tronco cerebral. Então já sabemos que os ventrículos são cavidades que ficam dentro do cérebro. E eles têm como função, né, de produzir o líquido cefalorraquidiano e também ele é responsável pela circulação desse líquido. E apesar do líquido cefalorraquidiano ele ser produzido dentro do cérebro, ele corre por fora, entre as camadas que encobrem o cérebro, o tronco cerebral, o cerebelo e a medula espinhal. Eu coloquei uma imagem onde podemos visualizar e ter uma noção melhor dos ventrículos, né? No total são 4 ventrículos, como eu falei. O primeiro, que é esse daqui, que é o ventrículo lateral, que são 2 ventrículos, né? 2 ventrículos laterais. Esse que eu estou mostrando é o ventrículo lateral esquerdo. O intermediário, que é o terceiro ventrículo, que fica ali no diencéfalo. E o quarto ventrículo, que fica no tronco encefálico, que fica mais embaixo. Os ventrículos, eles têm suas divisões. E cada divisão recebe um nome. Eu coloquei uma imagem onde vamos visualizar melhor essas divisões, né? Identificar essas divisões. O número 1, que é essa partezinha bem fina, chama aqueduto do mesencéfalo. O número 2, corno temporal do ventrículo lateral. Por quê? Porque ele fica próximo do osso temporal. O número 3, corno frontal do ventrículo lateral, porque ele fica próximo do osso frontal. O número 4, que é esse espaço aqui, que sai do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo, chama forame interventricular. O número 5, que fica bem no meio, é a parte central do ventrículo lateral. O número 6, que é essa bolinha aqui, é a aderência intertalâmica. O número 7, o terceiro ventrículo. O número 8 é o corno occipital do ventrículo lateral, porque fica próximo do osso occipital. E o número 9 é o quarto ventrículo. Líquido cefalorraquidiano. Já sabemos que o líquido cefalorraquidiano é produzido nos ventrículos. E o que será esse líquido? E qual a sua função? O líquido cefalorraquidiano é formado principalmente pelos plexos coroides. Nos adultos, é produzida a uma taxa de 20 ml por hora, o que corresponde a aproximadamente 500 ml em 24 horas. Como o volume do LCR é de cerca de 100 a 150 ml, isso significa que é renovado em média a cada 6 horas. Entre as suas diferentes funções, a principal é proteger o sistema nervoso central. Bom, eu já falei que o líquido cefalorraquidiano é produzido nos ventrículos, mas o líquido é produzido nos ventrículos, mas em uma parte específica que chama plexos coroides, que eu vou mostrar na imagem anterior, os plexos coroides. De vermelho, aqui ó, vocês podem visualizar, é aqui que ficam os plexos coroides, na parte interna dos ventrículos. E principalmente o líquido cefalorraquidiano é produzido nos ventrículos laterais. Bom, continuando aqui, nos adultos é produzido uma taxa de 20 ml, o que corresponde a 500 ml em 24 horas. Mas o volume do líquido cefalorraquidiano é de cerca de 100 a 150 ml. Então isso significa, como ele produz uma boa quantidade de líquido, isso significa que ele está sempre sendo renovado. Em média ele é renovado de 6 em 6 horas.
E a principal função do líquido cefalorraquidiano, assim como as meninges, é de proteger o nosso sistema nervoso central. E ele também atua como lubrificante e evita atritos com o crânio. Como eu falei, os ventrículos também é responsável pela circulação desse líquido. Então vamos voltar aqui para essa imagem, onde vamos poder ver como acontece essa circulação. O líquido ele é produzido em todos os ventrículos, principalmente nos ventrículos laterais, que são esses aqui que eu estou passando o mouse. Então, dos ventrículos laterais, ele passa pelo forame interventricular e vai para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, ele passa pelo aqueduto do mesencéfalo e chega ao quarto ventrículo. Ele chega até o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, o líquido ele vai para duas aberturas. A abertura mediana, né? A abertura mediana, que é responsável por levar o líquido para a medula espinhal. E já as aberturas laterais, eles são responsáveis para mandar o líquido para o encéfalo, né? Para o hemisfério direito e para o hemisfério esquerdo. Hidrocefalia. O que seria hidrocefalia? Hidrocefalia é acúmulo de líquido cefalorraquidiano no interior da cavidade craniana, nos ventrículos ou no espaço subaracnoide, que por sua vez faz aumentar a pressão intracraniana sobre o cérebro, podendo vir a causar lesões no tecido cerebral e aumenta e incha do crânio, aumenta e inchaço do crânio. Então, pessoal, a hidrocefalia ele é o acúmulo do líquido cefalorraquidiano. E quando esse acúmulo acontece, ele faz aumentar a pressão intracraniana, né? E também ele aumenta o crânio. Eu coloquei uma figura onde podemos visualizar os ventrículos com a quantidade de líquido normal. E eu coloquei outra figura com os ventrículos laterais com acúmulo desse líquido, que causa pressão intracraniana. Também pode vir a perder, né, tecido cerebral. Ele aumenta o crânio. Então isso prejudica a saúde. Então quando isso ocorre, a gente pode fazer tratamento. Então vamos ver o que é derivação ventricular externa, o DVE. Então a drenagem ventricular externa é um procedimento destinado a drenar para o exterior o líquido cefalorraquidiano em situações de hipertensão intracraniana. Então quando esse acúmulo acontece, os médicos fazem uma drenagem desse líquido para fora dos ventrículos. A gente pode ver na imagem aqui que foi introduzido um dreno no ventrículo lateral e esse dreno vai drenar todo o acúmulo de líquido para fora, para o exterior. Por isso que se chama derivação ventricular externa. Também, pode, no caso, fazer o tratamento com a derivação ventricular peritoneal. A derivação ventrículo-peritoneal é um procedimento cirúrgico que estabelece uma comunicação entre os ventrículos cerebrais e o peritônio, membrana que recobre a parede abdominal, por meio de um catéter. Então, já esse tratamento, derivação ventricular peritoneal, é introduzido um catéter, a gente pode visualizar na imagem, é introduzido um catéter no ventrículo, e esse catéter vai até a membrana que recobre a parede abdominal, que é o peritônio, por isso que se chama derivação ventricular peritoneal. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento com a minha explicação, e até a próxima. Abraços.